Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, já estamos na aula número 5 deste conjunto de aulas que tenta explicar um pouco do capítulo 8 de Daniel. Também já sabes porque é que esta minha terceira teoria tem o nome 6 Keren. Keren quer dizer chifre. 6 é exatamente o número de chifres do bode. Hoje vamos falar sobre um período, não é, que vem nesta mesma profecia. Se há de reparar, todas as profecias, ou quase todas as profecias na Bíblia, têm sempre um período de tempo associado a essa mesma profecia, e isso quer dizer exatamente que algo acontecerá após ou durante esse período que está mesmo relatado nessa profecia. Em Daniel, capítulo 8, vem exatamente um período de 2300 tardes e manhãs. E como tu podes ver em vários sítios, vários livros, até mesmo no canal do YouTube, tu vais ver muitas interpretações sobre estas 2300 tardes e manhãs. E obviamente a minha teoria, não é? Ou a minha explicação pode ser mais uma destas mesmas 2300 tardes e manhãs. Como tu vais ver mais à frente, ela não é bem nova, esta explicação não é bem nova, mas tem algumas diferenças. E às vezes eu começo a ficar, sei lá, intrigado comigo próprio, como é que eu chego a conclusões diferentes daquilo que eu sempre aprendi, não é? Mas pronto, mas é aquilo que eu trago, é exatamente aquilo que eu acho que está certo, foi aquilo que eu estudei nas profecias, e tu só tens que ver se de facto está certo ou se está errado e tirar as tuas conclusões, não é? Que é esse o objetivo. Como tu podes ver aqui na imagem que eu trouxe aqui exatamente a história a linda história, a maravilhosa história do profeta Jonas, que para mim é das histórias mais lindas da Bíblia, maravilhosa mesmo, suprema. Jesus vai usar esta mesma história nos seus ensinamentos e relacioná-la com ele próprio. Portanto, esta história está repleta de profecia, que é uma coisa incrível. Apesar desta história estar relacionada com o período deste mesmo Jonas, não é? mas mas que tem um relato profético, não é? E que pode ser aplicado até aos nossos dias, não é? Até aos teus dias, ou até aos meus dias, na minha vida diária, não é? E esta história é uma história simples, não é? Que Deus dá a este profeta Jonas uma missão. E nunca podemos esquecer que este profeta Jonas é um homem de Deus, portanto é um profeta. Quem me dera a mim ser um profeta, portanto um escolhido da parte de Deus. E este profeta Jonas é um escolhido de Deus, portanto ele é um profeta. E Deus vai-lhe dar uma missão de levar uma mensagem de arrependimento, não é? Porque a população de Ninive, que era uma das cidades mais importantes do Império Assírio, ok? A população não estaria de acordo com a vontade de Deus, não é? O profeta Jonas, em vez de ir para o Oriente, não é? Ele vai exatamente em sentido contrário para o Ocidente. Mais uma vez, o Oriente e o Ocidente. Há de reparar que a Bíblia está sempre interligada, não é? Ele vai até ao porto portuário de Jope, em Israel, e vai exatamente fugir para Tarsis, não é? Vai para Tarsis. Só que a meio do caminho Deus vai chamá-lo, não é? Dizer assim: eu não quero que tu vás para Tarsis, o barco vai para Tarsis, mas eu vou fazer com que tu vás exatamente para o sítio que eu quero que tu vás. E Jonas vai perceber que a tempestade que Deus vai mandar sobre aquele barco, muitas vezes nós pensamos que as tempestades fazem parte da vida, mas muitas vezes elas são mandadas pelo próprio Deus. Porquê? Porque a nossa vida não está de acordo com aquilo que Deus quer que nós façamos, que nós estejamos naquele sítio, não é? E nós queremos ir exatamente para o outro lado, e Deus manda essas tempestades
para nos mostrar que nós não estamos que não estamos no caminho certo, que estamos a ir exatamente em sentido contrário daquilo que Deus nos manda. E Jonas vai perceber que para salvar aqueles homens, não é, daquela tempestade, eles vão ter que deitá-lo ao mar. E reparem que muita gente não percebe ou não entendeu esta história, não é? Esta história é exatamente a história do próprio Jesus. Porque Jesus, para vir salvar a humanidade, ele teve que dar a sua vida pela humanidade. E Jonas, ao dizer para o lançar ao mar, ele está a dar a sua vida por aqueles marinheiros, porque ele sabe perfeitamente que se continuar no barco, o barco vai ao fundo e aqueles homens vão se perder. E Jonas diz: lançai-me ao mar que a tempestade ficará calma, não é? Ficará sem tempestade. E o que é certo é que eles lançando ao mar, não é? Quando lançaram Jonas ao mar, a tempestade acalmou-se, não é? Deixou de haver tempestade. Tanto que aqueles homens louvaram o Deus eterno. Portanto, mais uma vez, a mensagem de Jonas, não é? Deus usou aquela teimosia de Jonas, não é? O não querer fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, para exatamente salvar aqueles homens que estavam naquele barco. Não só salvá-los da tempestade, mas também salvá-los do pecado. É uma coisa impressionante, não é? E Jonas vai ser lançado no mar, não é? Vai estar quase a perder a sua vida quando Deus o liberta através de um grande peixe, que é exatamente o que está no original, um grande peixe, Dag, ok? Gadol, Dag. Gadol Dag quer dizer exatamente, ou Dag Gadol, quer dizer exatamente um grande peixe. Obviamente que nós não sabemos qual é o peixe, também isso não é importante. O que é importante é que Deus salvou Jonas. E Jesus vai dizer, assim como o profeta Jonas esteve na barriga do peixe, não é? Durante 3 dias e 3 noites, assim também será dado esse sinal no Filho do Homem, quando Jesus esteve exatamente na sepultura. Portanto, isto está aqui uma ligação com o Mestre Yeshua, de uma maneira extraordinária. Mas aquilo que nós vamos trazer nesta história hoje, porque a história de Jonas vai aparecer muitas vezes nas minhas profecias, é exatamente o limite, ok? O limite que Jonas foi levado. Que foi só quando estava dentro da barriga do peixe que este Jonas se entregou ao próprio Deus, não é? Que disse, de facto, tu és o Deus Supremo, não é? Que fazes tudo para a salvação do ser humano, não é? E isto mostra sempre que a vontade de Deus é sempre feita em último lugar. E agora eu quero voltar aqui ao Daniel 8, porque eu ainda vou falar no Jonas. E se tu bem te recordas, na última aula, nós falamos exatamente sobre aquilo que o chifre muito pequeno faria. Porque era um chifre muito pequeno, mas que ele ficou grande de tal maneira que se estendeu para sul, para o oriente e para a Terra Formosa. Portanto, seria um crescimento, não é? Imagina um chifre com este tamanho enorme, não é? Daquele bob. E diz que este chifre, tens aqui as sete podemos dizer atividades deste mesmo chifre, não é? Que lançou o santuário por terra, tirou o sacrifício contínuo, lançou alguns do exército e das estrelas por terra, que nós já falamos sobre isto, o que é que isto significa, e por último, não é? Aquilo que nós nunca devemos fazer é lançar a verdade por terra, não é? E o mais engraçado é que ele prosperou. Prosperou até onde? Até quando Deus quis, não é? E nós vamos ver exatamente hoje até quando, não é? Este chifre muito pequeno lançaria esta verdade por terra. Diz assim o versículo 13 do capítulo 8 de Daniel. Depois ouviu um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Portanto, está a perguntar até quando. Ora, quando está implícito o tempo, não é? Até quando? Isto é, até quando é que isto aconteceria? Porque, repara, portanto, as atividades deste chifre pequeno eram tão assustadoras, não é? Que este homem santo vai perguntar até quando? Até quando isto acontecerá? Ok? Este santo.
E depois, e tu, se olhas para aqui para baixo, está aqui novamente o Ratamid, não é? O Ratamid, que eu te dizia que estava relacionado com os sacrifícios efetuados no templo. E depois está aqui o Peshá Shomem. Peshá Shomem. Peshá tem a ver exatamente com a transgressão. Transgressão. Ora, transgressão, o que é transgressão na Bíblia? É exatamente fazer exatamente aquilo que é contrário, não é? À vontade de Deus, não é? Aquilo que Deus quer que nós façamos. É o Peshá. O Peshá. Shomem. Shomem quer dizer exatamente destruição. Ok? Assoladora quer dizer destruição. Shomem quer dizer mesmo exatamente destruição. Por exemplo, quando tu deitas alguma coisa abaixo e essa coisa desaparece, é exatamente o Shomem. Shomem é exatamente destruição. E aqui está a perguntar até quando? E a resposta vem exatamente no versículo 14. E o versículo 14 é daqueles versículos que são mesmo enigmáticos, não é? Portanto, que traz aqui muita informação, que diz assim: e ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui a expressão tardes e manhãs, Erev Boker, é exatamente aquela expressão que está em cada dia da criação de Deus. Por exemplo, no primeiro dia diz, e houve uma tarde e uma manhã do primeiro dia. Okay? E houve uma tarde e uma manhã do segundo dia, e assim sucessivamente. Portanto, a expressão é exatamente aquela que está em Gênesis. Portanto, se quiseres saber o que é, portanto, tardes e manhãs, é exatamente a expressão que está no Gênesis. Okay? O que é que isso significa? Significa que estas 2300 tardes e manhãs são exatamente 2300 dias. Ok? E, portanto, aquilo que está a dizer até 2300 dias e o santuário será purificado. Ora, o que é o santuário será purificado? Exatamente aquilo que o chifre muito pequeno profanaria, podemos assim dizer, seria purificado. Ok? Portanto, ele não conseguiria destruir o santuário. Ok? Ele apenas o... Portanto, vamos aqui ver aqui em cima... lançou o santuário por terra. Ele não quer dizer que o tenha destruído, ok? Repara que quando o bode lançou o carneiro por terra, ele não destruiu o carneiro, ok? O carneiro, apesar de ter partido os chifres, ele não destruiu o carneiro. Portanto, este chifre muito pequeno também nunca conseguiria destruir este mesmo santuário, porque nós depois vamos ver que santuário é este, não é? E obviamente que está fora do alcance de qualquer ser humano a destruição deste mesmo santuário, como é óbvio, não é? Deus nunca permitiria tal coisa. E depois tens aqui a expressão até, e é esta a expressão que nós vamos estudar. E até é exatamente Yahad. Yahad é uma expressão que significa exatamente... pode significar como limite, ok? Mas pode ser exatamente como algo que não tem fim. É uma coisa impressionante o hebraico, não é? Yahad. É uma expressão que quando tu estás a falar até, quer dizer que ele termina, mas quando tu dizes Yahad, qualquer coisa Yahad, quer dizer que é uma coisa para sempre. Okay? O hebraico é extraordinário. Esta palavra é linda, é enigmática, é qualquer coisa de extraordinário. E eu vou trazer exatamente a história de Jonas para te mostrar exatamente o que é que significa este Yahad. Okay? A palavra Yahad foi traduzida até, e eu penso que bem. Okay? Portanto, isto é, os 2300 tardes e manhãs seria o limite, não é? O limite ou o termo espacial ou temporal, neste caso é temporal, deste mesmo período deste bode, podemos assim dizer, do trabalho deste bode, porque estamos a falar do bode, nunca podemos esquecer que estamos a falar do bode, não é? No livro de Jonas encontramos uma história maravilhosa que eu convido-te a ler e a estudar. Portanto, já falei-te aqui um bocadinho sobre Jonas. E no versículo 5 do capítulo 2 encontramos a palavra Yahad e outra Terume, que nós já falamos na teoria 8 Yaven. Se bem te recordas, quando nós falávamos sobre a besta que sobe do abismo, este abismo é exatamente o Terume.
E mais uma vez, aqui na história de Jonas, não é? Aparece o terrume. O que é que significa terrume? Ora, o terrume significa exatamente o abismo, águas profundas. Onde é que estava este peixe, este grande peixe? Exatamente em águas profundas. Não é? E diz assim, no versículo 5 do capítulo 2: As águas me cercam até à alma, o abismo rodeou e as águas se enrolam na minha cabeça. Portanto, quando Jonas faz uma oração a Deus, não é? Uma prece, ele vai dizer exatamente isto: as águas me cercam até à alma, e o abismo rodeou e as águas se enrolam na minha cabeça. Agora imagina o cheiro a peixe, não é? E a algas e o seja o que for, quando o Jonas estava na barriga deste grande peixe. Não é? Jonas estava num sítio que não seria o melhor, não é? Imagina o horror deste mesmo lugar, mas era o lugar mais seguro naquela situação. Okay? E Deus levou Jonas até esta mesma situação, porque de facto, quando nós entramos por caminhos que não são os melhores, e Jonas não estava no melhor caminho, okay? Estava exatamente no caminho oposto ao Deus Eterno, ao caminho mandado por Deus Eterno, Deus foi buscar exatamente Jonas a este mesmo abismo. Okay? Assim como uma besta subiria do abismo, não é? Águas profundas, Jonas também estava neste mesmo abismo. Ele vai dizer mesmo: o abismo me rodeou. Isto é, eu estou mesmo no mais fundo que possa existir. E aqui está, mais uma vez, águas, não é? Profundas. E repara que o terrume está sempre presente quando nos encontramos longe de Deus. De onde é que subiria a besta? Exatamente do abismo. Não é? Quando nós estamos longe de Deus, costuma-se dizer estamos mesmo neste mesmo abismo. E agora a pergunta que se faz é o seguinte: será que este é o melhor sítio para o Eterno nos alcançar? E a resposta é sim, não é? Porquê? Porque nós descemos tão baixo, não é? Não porque Deus o queira, mas sim porque nós assim o permitimos, não é? Que isso aconteça. Mas é nessa altura que Deus vai buscar-nos, não é? Que nos vai alcançar. Porquê? Porque é nessa altura que nós conseguimos olhar para Deus. Caso contrário, quando tudo corre bem, não é? Quando tudo está bem, nós nem sequer lembramos que Deus existe. Mas quando nós estamos lá no abismo, lá nas profundezas, aí nós lembramos que Deus existe. É uma coisa impressionante, não é? Quando as águas cercaram Jonas até a alma, não é? Que é aquilo que ele diz exatamente aqui no versículo 5, o até é exatamente a palavra yahad, não é? Até a alma, ele atingiu o seu limite. Não havia mais espaço de manobra, isto é, não havia mais espaço de saída. Só com a intervenção de Deus seria possível sair daquela situação, isto é, ser salvo. Pela redenção do Eterno, Jonas foi salvo, trazendo do abismo. Mais uma vez abismo, águas profundas, não é? Deus trouxe-o do abismo e ele fez a vontade de Deus de uma maneira extraordinária. Eu acho que se há pessoa na Bíblia que fez um trabalho extraordinário de conversão de almas, foi Jonas. Isso, venha cá quem vier, a sua mensagem era tão curta, mas mesmo assim levou milhares e milhares de pessoas a aceitar o Deus Eterno. Portanto, quem é que consegue fazer uma coisa dessas? Ninguém. Tá bem? Ninguém consegue fazer aquilo que Jonas conseguiu fazer. Obviamente que foi pelo poder de Deus, como é óbvio, isso nem está isso em questão, mas foi um trabalho excelente, excelente. Com a ajuda desta magnífica história, podemos concluir que a purificação do santuário seria no limite, okay, no limite das 2300 tardes e manhãs. Isto é, após o fim desse período. Assim como Jonas foi chamado por Deus e ele se arrependeu exatamente no limite do abismo, não é? Então Deus também purificaria este mesmo santuário no limite destas 2300 tardes e manhãs, isto é, após estas 2300 tardes e manhãs. Okay? Portanto, este santuário só pode ser purificado após os 2300 tardes e manhãs. Nesta teoria não vou referir as datas exatas deste período. E isto vai ficar lá para a minha teoria 7, 8. Eu penso que é para 8. Ainda nem sequer fiz. Estou a tentar terminar a 5. A 6 já sei o que vou falar, mas ainda não vou falar no assunto. Portanto, este período das 2300 tardes e manhãs ainda não é para já. Portanto, ainda vai demorar um bocadinho. E nesta teoria não vou referir as datas exatas deste período. Para isso precisaria de estudar o capítulo 9 do livro de Daniel
e isto será possivelmente a minha sétima teoria. E, no entanto, vou fazer um cálculo. Portanto, eu não vou dizer qual é o período certo das 2300 tardes e manhãs, obviamente que eu já tenho essa conclusão, não é? Mas só que se eu dissesse agora qual é a conclusão, não é, que eu tenho, penso que não iam perceber. Portanto, não ias perceber. E, portanto, como não é esse o objetivo desta teoria, eu vou deixar isso para mais para a frente. Na teoria 8 Yaven foi referido que, em profecia, um dia profético representa um ano literal. Portanto, já falámos sobre isso. Olhando para as possíveis datas desta visão, e isto está nas nossas primeiras aulas, 553, 551 ou 547 a.C., sabendo que as 2300 tardes e manhãs proféticas são 2300 anos literais e que este período estaria no futuro, não é? Obviamente que se está uma data de início ou de relato desta mesma visão, estas 2300 tardes teriam de estar no futuro, não é? Portanto, seriam após esta data. O santuário seria purificado após os anos 1748, 1750 ou 1754. Portanto, podes retificar as datas e ver que estão certas, não é? Então, no máximo, estes 2300 tardes e manhãs seria após a data de 1754 depois de Cristo, ok? E como tu podes ver, não é? As datas encontradas na interpretação das Sagradas Escrituras são muito curiosas. Porquê? Porque por volta desta data, não é? Em 1755, vai ocorrer um acontecimento conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa, não é? E muita gente diz que este terremoto está relacionado com o Apocalipse. Eu não vou dizer se sim ou se não. Depois, um dia mais tarde, nas outras teorias, que talvez já seja, não sei se ainda vou ter tempo em anos de vida de fazer alguma coisa relacionada com isso, mas que muitos estudiosos das Sagradas Escrituras, e eu respeito essas mesmas teorias, e aqui quero fazer uma salvaguarda, que ao fazer isto eu não estou a dizer que eu estou certo e os outros estão errados. Quando eu digo que não concordo, não quer dizer que os outros estejam errados, porque eu posso estar errado e os outros estarem certos, não é? Também os outros podem estar errados e eu estar certo, portanto não é esse o objetivo. Quando eu digo que não concordo, quer dizer que não estou de acordo com as interpretações feitas, porque a minha interpretação é exatamente outra. Portanto, é só por isso. Quem está certo ou quem está errado, um dia Deus vai dizer quem é. Portanto, isso não me compete a mim fazer tal julgamento. Okay? Portanto, este 1755 é conhecido exatamente como o ano do terremoto de Lisboa e que está ligado exatamente com as profecias bíblicas na interpretação de algumas pessoas. Portanto, eu não vou dizer se sim ou se não, segundo a minha ideia. Okay? Afirma apenas que o santuário seria purificado após esta data. Okay? Portanto, tenho aqui três datas, não é? 1748, 1750 e 1754, e o que eu digo é que o santuário seria purificado após estas datas. Isto é, nunca podia ser antes, não é? Porque se a visão foi dada naqueles 3 anos da visão, não é? E somando 2300 anos, a purificação do santuário só podia ser feita após estas datas, ok? E obviamente, não é? Se a purificação do santuário só podia ser feita após estas datas e nestas datas ainda já não existia o santuário de Israel, não é? O templo de Israel, portanto este santuário não pode ser um santuário terrestre, tem que ser celestial, ok? Mas isso nós falaremos mais para a frente. Afirma apenas que o santuário seria purificado após esta data, portanto o santuário celestial. Fazendo uma analogia desta teoria com a anterior, na teoria 8 Yaven, foi encontrada uma data muito próxima desta. No final do período dos 42 meses, encontrado no capítulo 13 do livro de Apocalipse, não é? Que nós tínhamos essa data exatamente como 1746. E eu convido-te, tu a vês a aula 14 da teoria 8 Yaven, que tem como título exatamente as duas quedas de Roma, ok? As duas quedas de Roma,
é exatamente onde está, onde eu faço este estudo, exatamente esta data, 1746. E eu parece-me, portanto, segundo a minha ideia, a minha humilde ideia, eu parece-me que o Senhor, o Deus Eterno, está a relatar, não é? Acontecimentos com muita afinidade. Okay? Eu parece-me que Deus, ao fazer estas duas datas, não é? Fazer muito coincidentes, e eu parece-me que isto tem muita afinidade. E mais à frente verificaremos esta realidade. Ok? Verificaremos que assim é. Ok? Espero que estejas a perceber aquilo que eu estou a tentar transmitir. Eu sei que às vezes isto é muita informação, mas depois podes ver o vídeo várias vezes e tentar perceber aquilo que eu tento dizer. Como tu podes ver aqui a tradução da palavra Yahad, quer dizer exatamente até onde, até que, ok, durante, não é? Portanto, a ideia é exatamente que esta purificação seria feita ou realizada após as 2300 tardes e manhãs. Okay? E agora eu vou entrar num aspecto muito importante, e eu acho que aqui é a parte talvez mais importante desta ideia, porque às vezes mais do que uma data é preciso compreender o que é que isso significa, não é? E eu vou tentar explicar agora aqui mais alguns versículos. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, ok? Portanto, Daniel não compreendeu a visão. E eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem, ok? Portanto, Daniel não percebeu o significado, portanto ele procurou saber e depois apresentou-se diante dele como semelhança de homem. E ouvi uma voz do homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Portanto, esse homem, esse tal como um homem, não é? Deu a entender, ou fez com que Gabriel desse a entender a visão a Daniel. E depois diz assim: E veio perto de onde eu estava, portanto, continua Daniel a relatar, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Ok? Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Ora, que fim do tempo é este? E aqui é a expressão, aqui esta expressão, Eth Cats, quer exatamente dizer fim do tempo. Ok? Que muitas pessoas traduzem por tempo do fim. Não é tempo do fim. Okay? Aqui eu posso afirmar porque não é, como é que eu vou dizer, não é uma coisa que eu esteja a interpretar, é aquilo que é. Okay? Fim do tempo é fim do período das 2300 tardes e manhãs. Okay? Esse é que é o fim do tempo. Porquê? Porque é o único período que aparece exatamente aqui em Daniel 8. Okay? Porque isto acontecerá no fim do tempo, quer dizer que a atividade daquele chifre muito pequeno, que foi aquilo que assustou o Daniel, seria feito exatamente no fim do tempo. Que tempo? Das 2300 tardes e manhãs. Ok? Portanto, a atividade daquele chifre muito pequeno não que poderia ser feita antes deste fim do tempo. Ora, se este fim do tempo termina no século XVIII, portanto, nunca pode ser o Antíoco Epifânio. Porquê? Porque o Antíoco Epifânio está muito antes de Cristo. Ok? Não sei se estou a fazer entender. Portanto, e esta tradução, fim do tempo, o Eth Cats quer dizer exatamente a ideia do tempo do fim. Ok? Que muita gente tem como tempo do fim, ok? Mas não é o tempo do fim, é o fim do tempo. Ok? Eu penso que às vezes a nossa ideia vai para o tempo do fim porque a gente está sempre a ouvir falar sempre do tempo do fim, mas não é o tempo do fim, é o fim do tempo. Ok? E aqui, como foi traduzido no versículo 17, está corretíssima. Fim do tempo. Que tempo é este? As 2300 tardes e manhãs. A expressão Eth aparece várias vezes neste estudo. Uma vez no capítulo 8, aqui,
e 2 no capítulo 11. E se tu quiseres ver, podes ver exatamente em Daniel 11, 35 e 40, que nós ainda havemos de estudar estes mesmos versículos. Está exatamente esta expressão Edket. E muitas traduções na Bíblia, umas vezes a traduzem por o fim do tempo, como tu podes ver aqui, e outras traduzem como o tempo do fim, que está errado. Aí eu posso dizer que está errado. Neste versículo, a expressão Edket foi traduzida por fim do tempo, e que, no meu entender, corretamente. Esta expressão refere-se ao fim do tempo já mencionado no versículo 14, isto é, das 2300 tardes e manhãs. Temos mais uma expressão muito semelhante a esta no versículo 19, que é exatamente a que nós vamos terminar. Neste capítulo, existe apenas um tempo determinado. Qual é o tempo? Exatamente as 2300 tardes e manhãs. A visão, a interpretação deste capítulo e a interpretação contida no capítulo 11, portanto são 3, não é? A visão deste capítulo e a interpretação deste capítulo e a interpretação contida no capítulo 11, que eu já referi, que este capítulo 11 é exatamente a interpretação do capítulo 8, tem um único objetivo: caracterizar historicamente o fim deste período. Qual é o fim deste período? Exatamente a atividade do chifre muito pequeno. Temos aqui uma confirmação da purificação do santuário após o período das 2300 tardes e manhãs. Portanto, a atividade deste chifre muito pequeno seria após as 2300 tardes e manhãs, e também a purificação do santuário também seria após as 2300 tardes e manhãs. Depois vamos ver que esta purificação vai ocorrer ao mesmo tempo, não é? Portanto, este chifre muito pequeno vai purificar, vai profanar este mesmo templo, e a purificação vai ser feita exatamente nesse mesmo período. Por isso é que ele vai ser destruído, não é? Que é uma coisa impressionante. O fim desta mesma purificação é a destruição desse mesmo chifre muito pequeno, que é uma coisa impressionante. E como tu podes ver aqui, eu coloquei aqui a expressão Edket no Google Tradutor e deu exatamente fim do tempo. Ok? Fim do período. Ok? Fim do período. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Ok? E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Ok? Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Okay? E aqui o tempo determinado do fim, parece que nós estamos a falar no tempo do fim, mas está mal traduzido. Okay? Porque devia ser o fim do tempo determinado. Ok? Portanto, ao fazer tempo determinado do fim, aqui já está mal traduzido. Porquê? Porque se tu reparares, o Cats aparece exatamente no fim. Portanto, é o fim do tempo determinado. Ok? E, portanto, ou o fim do tempo, não é? E não o tempo do fim, ok? Mais uma vez, aqui foi mal traduzido. Em inglês, eu percebo pouco de inglês, mas eu penso que o inglês está bem traduzido, não é? Porque é para o tempo determinado, o fim chegará, ok? Portanto, aquele tempo que foi referido, há de chegar o fim, ou há de ser o fim, ok? Portanto, eu penso que aqui no inglês está mais bem traduzido. Mas eu vou dar aqui a mesma tradução obtida no Google Tradutor e tu vais perceber. A palavra Zaham foi traduzida por ira. Eu penso que esta palavra Zaham, eu penso que era Zaham, mas pronto, o hebraico costuma-se dizer, não sei dizer lá muito bem, e nunca se esqueçam que o hebraico que se diz hoje em dia não é o hebraico bíblico. Ok? Eu penso que é Zaham, mas pronto. Foi traduzida por ira, e penso que muito bem. Podia ser traduzido por indignação, ok? Por indignação. Mas de quem é esta indignação? Ok? Porque aqui está a falar sobre o tempo da ira. Da ira de quem? E aqui eu vou fazer aqui uma reflexão. Pertence ao carneiro, esta indignação? Pertence ao bode? Ou pertence a Deus? Ok? Porque, repara, nós já temos aqui várias situações, não é? Vários intervenientes, e agora ficamos sem saber de quem é esta ira.
eu vou dizer aqui o que é que eu fiz. Eu encontrei mais 2 vezes esta palavra no livro de Daniel. Portanto, quando eu tenho alguma dificuldade, eu vou à procura dessas mesmas palavras no hebraico a ver onde é que elas estão e ver o contexto. Ok? E eu digo que ela encontra-se nos versículos 30 e 36 do capítulo 11. Mais uma vez, no capítulo 11, que é a interpretação do capítulo 8. Penso que a interpretação do versículo 30 não corresponde a este versículo, mas a do 36 está no mesmo alinhamento. Ok? Eu convido-te a ler. Nós vamos estudar estes versículos. Ok? Nós vamos falar sobre o assunto. Mas para já, quero só fazer esta referência. Fazendo uma ligação triangular, portanto, mais uma vez triangular, entre Daniel 19, que é exatamente o versículo que nós estamos a ver, Daniel 11:36 e Daniel 8:25, podemos concluir que a indignação que está neste versículo, a ira, pertence exatamente a Deus. Ok? Pertence ao Deus eterno. Ok? Portanto, e agora nós podemos perguntar assim, mas porquê é que esta indignação, que eu penso que a palavra melhor seria, em vez de ira, indignação, porquê é que pertence ao Senhor? Porque tudo o que nós fazemos, mesmo sendo mau, não é? Especialmente o mau, tem o seu limite. Okay? Obviamente que o bom não tem limite. Tudo o que fizemos de bom é sempre bem-vindo para Deus. Mas tudo o que nós fazemos de mal tem o seu limite. Okay? Deus deixa o ser humano fazer coisas que às vezes eu pergunto-me como é que Deus permitiu que tal acontecesse. Mas tudo tem o seu limite. Deus chega a um ponto que diz assim, chega. Okay? E esta purificação do santuário é exatamente quando Deus diz chega. Okay? Terminou. Okay? Então quer dizer que no final das 2300 tardes e manhãs, por este versículo, terminou exatamente a atividade deste bode. Ou terminaria a atividade deste bode. Não é? E então este fim deste tempo determinado é exatamente o fim da atividade deste bode. Ok? Isto é, quando fosse feita a purificação completa do santuário, este bode teria que estar sem atividade, especialmente o seu chifre muito pequeno. Nunca esqueçamos que, tendo este chifre muito pequeno, o bode ainda tem poder, não é? Porque o poder ainda existe. Não é? E depois nós vamos estudar isto à luz de tudo aquilo que nós já vimos, que é uma coisa impressionante. Okay? A resposta vai ser dada no restante deste capítulo e do 11, que é exatamente o nosso estudo. Pela expressão que aqui está, ok? Le Mohed Ketz, que diz exatamente para o fim do tempo determinado, podemos concluir que esta indignação será executada no final do período das 2300 tardes e manhãs, como eu já te referi. Isto é, a ira de Deus se levantaria contra este bode, porque é este bode que está no poder, o carneiro já não está, ok? No final das 2300 tardes e manhãs. Porque muitas vezes nós levamos esta interpretação para campos religiosos e isto não tem nada de religioso. Okay? Isto tem a ver exatamente com o poder do ser humano perante aqueles que são oprimidos. Okay? Que Deus não quer que isso aconteça. Okay? E se tu vês aqui a expressão que está aqui, Le Mohed Ketz, quer exatamente para uma data de término, para o fim do tempo determinado. Okay? Para uma data de término que não tem nada a ver com o tempo do fim. Okay? É para o fim do tempo determinado. Okay? To the hand, to the given time. Okay? To the heaven, to the given time. Okay? Portanto, isto o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tudo para Deus tem um limite, não é? Mesmo que às vezes as pessoas nos estejam a fazer mal, e obviamente que nós nunca devemos fazer mal a ninguém, não é? Mas se nós estamos a ser oprimidos por alguém, por alguma coisa que não está bem, tudo tem o seu tempo determinado. Portanto, confia em Deus, não é? Que assim como tu vais ver mais para a frente, assim como Deus terminou com este poder opressor do povo de Deus, não é? Do seu povo, Deus também um dia porá fim a todo este pecado que existe no mundo, toda esta opressão que existe no mundo, porque ainda existe, ok? E se tu estás a passar por um momento em que estás a ser oprimido por alguém
que tu vês que está a prejudicar a tua vida, confia em Deus, porque ela vai terminar. E vai terminar de uma maneira tão espetacular que tu nem sequer depois vais dar graças a Deus, porque de facto tudo contribuiu para o teu bem. Ok? Se não compreendermos neste mundo, um dia no mundo vindouro, que eu penso que está muito próximo, nós vamos compreender isso muito bem. E será sempre para o nosso bem. Tudo faz para o bem daqueles que amam a Deus. E espero que tenhas gostado na nossa aula e continues a ver os nossos vídeos. E se gostaste dos nossos vídeos, convido-te a inscreveres no nosso canal, a deixares o teu like, a compartilhares os nossos vídeos e a ativares as notificações para receberes mais informações desta escola, que eu penso que já é a tua, que é a Escola Kitonite, e que também estejas a gostar exatamente destas explicações das Sagradas Escrituras, que penso que é para a nossa edificação espiritual. Então, tudo bom para ti.